Você sabia que o tubarão-duende é considerado um fóssil vivo? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar então do tubarão-duende. Sim, este que é considerado um animal fóssil vivo. O tubarão-duende é também conhecido como tubarão-globim, mas o nome científico eu vou deixar aqui para vocês, que é Mitsukuridia houstoni. Ele que é o único representante da família Mitsukuridia e este que vem de uma linhagem de tubarões que existe há mais de 125 milhões de anos. O tubarão-duende, ele ainda é um mistério, apesar de nós termos sim algumas informações que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, ele é sim um mistério para a ciência. E ele é considerado fóssil vivo muito porque ele lembra, tubarões pré-históricos, né? Se a gente observar a imagem, a gente nota que ele é meio esquisito, nada convencional, mas acredite, ele existe. O primeiro relato científico é datado em 1898, mas antes disso, esse tubarão já foi sim capturado algumas vezes, apesar de raro, por japoneses. E pela imagem deste tubarão, colocou o nome então de Tengu Zeme. Tengu vem de gnomo e Zeme de tubarão. No folclore japonês, o Tengu é um gnomo mítico com um imenso narigão. Então, por causa dessa semelhança, eles batizaram, vamos colocar assim, o nome desse tubarão de Tengu Zeme. Essa espécie, ela lembra muito um tubarão. Vou colocar o nome aqui, tá? Porque é muito difícil de falar, eu não vou conseguir dizer para vocês, mas tá aqui o nome. Que ele viveu no período do Cretáceo, há mais de 65 milhões de anos. Mas vale ressaltar que esse parentesco nunca foi comprovado. Por ser um animal de grandes profundidades, é muito raro poder visualizar ou ter a chance de visualizar de cara com um bichão desse. Mas acontece, porque ele está presente em várias regiões do mundo. Vou citar algumas, na minha colinha aqui, vou citar alguns lugares para vocês, tá? Os registros, então, deste tubarão foi na Ásia, no Golfo do México, na costa da Austrália e da Nova Zelândia, África do Sul, na Ilha da Madeira, as Guianas e em alguns pontos dos Estados Unidos. Mas no Brasil também relata-se que há sim registro deste tubarão. Algo curioso sobre este tubarão é a sua mandíbula. O que é normal? Que a mandíbula do tubarão seja fixada no seu crânio, mas nesse tubarão não. A sua mandíbula ela fica suspensa por ligamentos e pela cartilagem. E dessa forma, quando ele vai se alimentar, é como se ele desse literalmente o bote, tá? Esse bote pode chegar a um comprimento de até 10% do seu tamanho total. A mandíbula superior fica em média de 35 a 53 dentes e a mandíbula inferior de 31 a 62 dentes. Então, com todos esses dentes, com essa protração, né, como forma de bote, faz com que esse alimento seja feito como se fosse uma sucção. Ele dá o bote, faz a sucção desse alimento e aí os dentes dele vai prender esse animal. Vale lembrar que esses dentes dele é mais para captura e para poder segurar esse alimento dentro da boca do que de fato para rasgar a carne da sua presa. Vamos agora então entrar um pouco dos dados aqui. Vamos falar primeiro do tamanho. Quando eles nascem em média de 80 a 100 centímetros. E quando adulto, o tamanho deles em média é de 3,5 metros. A fêmea costuma ser um pouco maior do que o macho, tá? E a sua maturidade sexual
ela é identificada quando o tubarão já chega ali por volta de 2 metros e meio. O peso varia entre 190 a 200 quilos. É difícil encontrar restos alimentares desse tubarão, o que dificulta a identificação do que de fato ele se alimenta. Mas, pelo pouco que já se viu, o que inclui dentro dessa dieta? Moluscos, crustáceos e peixes. Reprodução. Acredita-se que são animais ovovivíparos. Caso vocês não saibam, eu deixo aqui o link para vocês acessar lá que tipos de reproduções os tubarões têm. Mas nenhuma fêmea até hoje foi assim examinada detalhadamente para a gente confirmar. Mas acredita-se fortemente que são seres ovovivíparos. Há relatos de que as fêmeas costumam se reunir numa ilha chamada Honshu, no Japão, e na época da primavera. Então, os cientistas acreditam que lá é um local de reprodução. Por viver, então, em ambiente de profundidade, há pouca luz. Então, o que ajuda, né, este animal? No seu rosto e no focinho, né, que é bem extenso, há presenças de órgãos eletrossensíveis que ajudam, então, na detecção dos alimentos. Ciclo de vida. Está em média de 30 a 35 anos de vida desses tubarões doentes. Trago para vocês agora 5 curiosidades sobre o tubarão doente. Curiosidade número 1. Esses tubarões fazem parte de uma ordem conhecida como laminiformes, que estão presentes o tubarão frade e o tubarão branco. Os laminiformes têm então 5 fendas branquiais em cada lado do seu corpo, né, próximo à cabeça. Curiosidade número 2. Você sabia que conforme o tubarão envelhece, o seu focinho ele vai encolhendo? Sim, gente, conforme o tubarão vai ficando idosinho, o comprimento deste focinho ele vai diminuindo. Até dificulta também a caça, porque o focinho ele é um forte aliado na caça, como a gente já falou, né? Ali dos órgãos ali eletrossensíveis. Curiosidade número 3. Como são animais de grandes profundidades, é raro de ver, né, esse tipo de tubarão, sim. O que é um bom sinal, porque ele não vai ser uma ameaça para os seres humanos. Mas, como bons homo sapiens, a gente dispersa muito lixo no ambiente marinho. O que isso pode ocorrer a longo prazo? Ou nem tão longo assim. Os sedimentos vão se enchendo de lixo, e o animal acaba se obrigando a ir para partes mais rasas para poder ir atrás desses alimentos, o que pode então contribuir com o aumento da sua caça, né? Então, o que pode acontecer ainda mais além disso? Conforme vai caçando esses tipos de animais, eles vão se tornar mais raros do que já são e vão se tornar mais valiosos ainda para os colecionadores. Curiosidade número 4. Por que será então que ele tem a mandíbula tão esquisita? Muito provavelmente tem a ver porque eles são nadadores não de grandes propulsões, né? Eles não, por exemplo, se você pegar um tubarão branco, ele é extremamente rápido, dá aqueles cortes para poder caçar. Mas no caso desse tubarão, ele não tem um nado rápido. Por quê? Eles são predadores flácidos, o corpo deles são mais moles. As nadadeiras são pequenas, né, muito flexíveis, então não vai proporcionar que ele nade rapidamente. Então, a velocidade do seu nado tem muito a ver também com a sua mandíbula, né, e toda a característica que ele tem na hora de conseguir encontrar o alimento e se alimentar. Quinta curiosidade, a última, mas não menos importante, muito pelo contrário. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim super feliz. Por quê? Vocês vão entender. O tubarão duende, ele é representado no filme O Círculo de Fogo. Se você já assistiu, você vai entender o que eu tô falando, mas eu vou deixar um pedacinho aqui do vídeo para vocês verem. E ele inspirou um dos kaiju, que são animais marinhos, né, dentro desse filme. E é legal saber que um tubarão agora ele foi inspirado para ser um personagem, né? Um personagem de um filme,
né? Tudo bem que ele é o vilão, vamos colocar assim, dentro do filme, mas ele não traz a preocupação que os filmes de tubarões em si trazem, né? Toda a problemática de propagar uma mensagem errada do tubarão. Não, aqui é um filme de ficção, ele foi inspirado, né, para se tornar um dos kaijus que aparece no filme. E se você ainda não assistiu, assiste, o filme é muito bom, mas se você assistiu e não gostou, deixa pra lá, não fala nada não, que eu amo esse filme e é isso. Sim, foi uma homenagem descarada que o produtor fez no filme, né, referente a esse tubarão duende, o que eu achei super legal. Galera, por hoje é só. Dá um like se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, indique este canal maravilhoso que fala sobre tubarões, tem o Instagram também que eu deixo renderizado aqui embaixo, indique para os seus amigos que gostam, que têm curiosidade e ajuda esse canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!